conhece aquele ditado? Se a vida te der limões, então faça uma torta de limão. Ou melhor, uma torta de mirtilos. Nos anos 70, a escritora e roteirista Nora Ephron estava casada com um baita figurão. Estou falando do jornalista americano Carl Bernstein, responsável por revelar o escândalo de Watergate, que levou à renúncia do então presidente dos Estados Unidos. Bem, aconteceu que num belo dia, assim como qualquer outro, este homem chegou na Nora Ephron e disse que estava traindo ela. E não era só isso, ele ia se casar com a amante. O livro O Amor é Fogo, lançado em 1983, conta a história desse conturbado divórcio. Só que, claro, de forma romanceada, afinal ela não queria tomar nenhum processo. Inclusive ela conta isso diversas vezes em algumas entrevistas. Então ela mudou os nomes dos personagens. No livro, ela é a jornalista gastronômica Rachel Samstadt. E agora, Carl Bernstein é Mark Feldman. Gente, assim, dá pra imaginar que o Carl Bernstein não gostou absolutamente disso. Sobre isso, a maravilhosa Nora Ephron disse o seguinte: todo mundo sempre me pergunta se ele ficou zangado comigo por eu ter escrito este livro, e eu tenho de responder que sim. Sim, ele ficou. E ainda está zangado. E isso é uma das coisas mais fascinantes sobre todo esse episódio. I just think that when a story happens to you and you're a writer, you are someday going to find a way to write about that story. It was absolutely clear to me that a story had happened to me, and I hoped that someday I could make it into a funny story. I knew when it was happening. E assim, faz sentido que a Nora Ephron tenha conseguido transformar a sua tragédia pessoal em algo divertido e até engraçado, porque é o que ela sabia fazer. Caso você não a conheça, a Nora foi uma grande escritora e roteirista de filmes como Harry e Sally, Feitos Um para o Outro, Sintonia de Amor, Mensagem para Você, A Feiticeira, Julie e Julia, e nesses dois últimos ela chegou a ser até diretora. O próprio Amor é Fogo vira o filme, roteirizado por ela, é claro, e protagonizado por Meryl Streep e Jack Nixon, e que no Brasil ganhou o nome A Difícil Arte de Amar. Agora, nós aqui no capítulo Vem para o Jantar, a gente gosta de falar de comida, né? Como eu te contei, a Rachel Samstadt, a protagonista da história, é uma jornalista gastronômica, então o livro está recheado de citações à comida. E sabe o que é interessante? A Nora Ephron teve por anos uma coluna no jornal New Yorker, e ela chegou a falar sobre esse livro. Ela conta sobre a paixão que ela tinha por livros de culinária, e isso influenciou ela a escrever essa história. E aí ela conta nessa coluna que uma jornalista gastronômica muito famosa fez uma crítica ao livro quando ele foi lançado, dizendo que as receitas citadas ali não eram nem um pouco originais. E aí nessa coluna ela escreveu o seguinte: me pareceu que ela não entendeu o assunto. A questão não era sobre as receitas. A questão era encontrar uma maneira de os alimentos se encaixarem em minha vida. E ao meu ver, ela consegue isso brilhantemente. Se você ler o livro ou assistir o filme, você vai perceber como ela costura essa história de dor, perda, traição e superação com receitas. Eu quero te contar que eu e a Carol Avezani fizemos uma collab muito legal. A proposta era uma indicar para outra um livro que a gente gosta muito e que a gente achou que a outra também gostaria. Eu indiquei para ela O Amor é Fogo. Então, a gente fez uma receita, na verdade duas, né? Eu fiz uma, ela fez outra, que é muito importante pro fim da história, porque a Rachel, ela ainda acha que é apaixonada pelo marido e ela tenta salvar de alguma forma esse relacionamento, e isso faz com que ela aceite algumas situações bizarras, como receber o marido com o amante em casa e oferecer uma refeição para eles. Então tem esse determinado momento que ela fez uma torta de limão e isso vai escalando, né? Ela vai pensando sobre isso, ela tá ali preparando, né, a mesa, preparando as receitas, e o absurdo daquela situação faz com que ela exploda e jogue nele a torta de limão. E foi um momento de redenção dela, assim, né? E ela diz que ela não se arrependeu nem um pouco. Ou melhor,
ela diz que ela se arrependeu só de uma coisa, que é não ter feito uma torta de mirtilos, porque essa sim teria arruinado para sempre o terno dele. Então, a Carol fez lá no Insta dela a torta de limão e eu fiz a torta de mirtilos aqui no IGTV. Corre lá para assistir as duas receitas e me conta o que achou. Boa leitura, Boa leitura, bom apetite, tchau!